está te impedindo se antes você já louvava na casa do Senhor e agora você não louva mais? Você tem apresentado muitas coisas diante do Senhor. Mas Deus não quer ouvir as desculpas. Ele não quer ouvir suas desculpas. Ele quer que você simplesmente compreenda que a salvação vem através dele. E que você, como servo ou serva, precisa continuar adorando o nome do Senhor. Deus te deu um dom para você louvar. Deus te deu sabedoria para você compreender a sua escritura, a sua palavra revelada. E essa palavra revelada, ela precisa ser ministrada. Ela vem como um pão quente do céu, na hora certa, para as pessoas certas. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se de repente você tem questionado com Deus o motivo pelo qual você não vou mais para a igreja, não vou mais te adorar por tal acontecimento, o Senhor pergunta nessa tarde, no livro de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Jesus, em momento algum, ele desistiu da sua missão, de nos ensinar que o caminho para a salvação é através do reconhecimento e arrependimento do seu pecado, e que se não for através de Jesus, não chegaremos à presença de Deus. O homem separou-se de Deus pelo pecado, mas através de Jesus poderemos voltar a ter comunhão com Deus. E mais uma vez ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será que é dificuldade? Será que é a tribulação? Mas eu não estou tendo paz. Eu estou sendo perseguido. São tantas lutas. Não vou mais servir a Deus. Não vou mais fazer a obra dele. É motivo para você deixar de fazer a obra dele? Não é motivos. Não são motivos. Pois o Senhor, todos os momentos, ele tem falado com você, tem te mostrado que ele é um Deus da providência na sua vida. Feche teus olhos agora e fique pensando. Agora, nesse exato momento, feche teus olhos e tente lembrar de uma circunstância que você estava vivenciando outrora, no passado, e que você imaginava que não passaria por aquela situação. E Deus está te fazendo lembrar agora, através do Espírito Santo de Deus, que você passou. E você está agora em uma outra fase, em um outro momento, mas não mais naquela circunstância que para você parecia ser impossível. E você superou. Da mesma maneira, Deus faz nos dias de hoje. Ele diz que esse momento que você está vivenciando hoje não é motivo para você se distanciar da presença dele. É motivo de você estar cada vez mais pertinho do Senhor, clamando a Ele. Volte a cantar os louvores que você cantava. Volte a buscar a Deus como você sempre buscou dentro da tua casa, pois grandes coisas o Senhor irá fazer. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias da nossa vida, ela é entregue nas mãos do Senhor. Muitas vezes saímos para trabalhar, não sabemos se iremos voltar. Quando ligamos a TV, ou quando olhamos no celular, os noticiários, a mídia, a rede social e a própria TV aberta, ela traz noticiários de pessoas que iam a caminho do trabalho e infelizmente elas pereceram. Não chegaram ao trabalho, não voltaram para casa, pois elas foram, mas não sabiam se conseguiam voltar. Porque foram recolhidas naquele momento. E uma das maiores preocupações que a humanidade precisa ter, como está a nossa vida diante de Deus. Pois um dia todos nós desceremos à sepultura, mas o que nós iremos apresentar diante de Deus? Pois depois da morte, segue-se ao juízo. As pessoas acompanham até o momento fúnebre, até o momento que está sendo ali velado aquele corpo. As pessoas estão ali naquele momento compartilhando a dor, a perda.
Muitas vezes, na maioria, todas irreparáveis. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Aquelas pessoas que acompanharam foi até ali. Depois que é sepultado, diante de Deus, haverá uma prestação de conta. Ninguém estará ao lado para falar. Será você e o Senhor, o Criador. Que obras temos realizado? O que nós temos feito no dia de hoje? Então, que possamos corrigir nossas práticas, abandonar o pecado, reconhecer o erro e dizer: Senhor, me ensina a não errar mais a partir de agora. Pois o nosso Deus, Ele nos ensina todos os dias a nos corrigirmos, a nos arrependermos e não mais praticar as coisas que têm desagradado a Deus. Como está escrito, por amor de que somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou primeiro? Deus. Antes que viéssemos a ser gerados no ventre de nossa mãe, antes que você fosse gerado, Deus, Ele já te amou. Ele te amou e Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim, por você. Não somos merecedores. Mesmo assim, Deus nos amou. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. Mesmo não sendo merecedores, Deus é um Deus de amor, é um Deus de providência. Mas Deus também, tem pessoas que dizem assim: não, mas eu posso fazer o que eu bem entender, o que der na minha mente eu vou fazer. Deus é de amor, Ele me ama, eu posso fazer o que eu bem quiser. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quando você não conhece, não sabe que aquela prática é errada, Deus fica dando a oportunidade, chega o momento do seu esclarecimento. Mas a partir do momento que você tem consciência de que está fazendo algo errado e não se arrepende, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Mas existe esperança. A partir do momento em que há o arrependimento, um quebrantamento no íntimo do seu ser, no íntimo do ser. De dizer: Senhor, reconheço que até hoje o que eu fazia estava errado. Tenho te desagradado. Mas agora, Espírito Santo de Deus, me ensina como agradar o meu Senhor, o meu Criador, como agradar o Deus Todo-Poderoso. Primeiramente, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, pois Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E simplesmente entender que práticas erradas precisam ser deixadas e serem realizadas. E assim, agradar um Deus Todo-Poderoso. Quando há um arrependimento sincero, Deus nos altos céus decreta vitórias e bênçãos que nós temos para receber. Às vezes as bênçãos, elas são retardadas, elas estão retidas por um pouco tempo, enquanto chega o momento de Deus conceder. Mas Deus, o que tem decretado, o que Deus tem decretado para de bênção para a sua vida, está guardado. E o interessante é que quando nós nos dedicamos na obra de Deus, o galardão vem do Senhor. Muitas vezes você pode dizer: mas eu não vou porque não sou reconhecida. As pessoas não reconhecem o meu sacrifício. As pessoas não veem o quanto eu me esforço na obra. Mas não são as pessoas que têm que ver, e sim o Deus Todo-Poderoso que precisa ver todas essas coisas. Que Deus possa guardar em nossos corações essa palavra, e que possamos entender que nada nos separa deste amor do Deus Todo-Poderoso. Ainda dá tempo de você agradar a Deus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, que grandes coisas acontecerão.
Que Deus te abençoe, amém?